algo que seja contagiante. Ele olhava as crianças brincando e Pisa Na cabeça da serpente, irmão. correr e Mas brincar. não é que vai pisar na cabeça da serpente, não. Tem gente que Com pisa. carinho Nós temos poder de dizia, pisar nela de maneira que Na criação, ela vai buscar a gente. Deus falou para Eva que dela, acho que ela nascerá um semente, né, que seria Cristo, que pisará sobre a cabeça da serpente. Não é nós, mas sim Cristo. Ele pisou, né? Gênesis 3. Que a palavra de Deus conhecia, e em Deus ele tinha esperança. Tem que entender. É igual eu tava Ele conversando com eu tava olhava ouvindo seu o rosto, louvor, notava que algo brilhava mais forte que a luz, pois naquele semblante inocente estava presente Levinas, nunca a ouvi falar. fé em Jesus. Pesquisa, não, assim, mas tem um louvor Não, demais. antigamente o pessoal sabia de fazer louvor. Foram Mas é raramente passando. se vê esses tipos de louvor. E aquela família Fala da crescendo, palavra, fala de Cristo. outros Hoje o filhos louvor é mais foram falado, chegando, hoje vai ter vitória aqui, não sei e se pro fala lar sobre alegria Todo trazendo, louvor te fala sobre Cristo. e as crianças sempre reuniam e cultos faziam, adorando a Deus, mesmo sendo brincando. Então, naquela reunião, Jesus compareceu. Você tem que ver todo louvor, tá? Falando aqui uma coisa, De repente, um daqueles meninos A graça e paz, da sejam bem-vindos cadeira à se programação. aproximou, transbordando Obrigado, Joab. poder Joab divino. Castro, seja Pro bem-vindo. irmão paralítico falou: meu querido irmão, tenha fé, se coloque de pé, em nome do Tá cantando aqui, Senhor. E Jesus então fez um milagre naquele momento. Ele se levantou. Ou então no próprio Isto sempre acontece com aquele. São 12 horas e 40 minutos. Irmãos, eu parei um pouco a música aqui para a gente estar entrando na palavra. O tempo é um curto, é muito rápido. E devido a gente estar um pouco tempo sem vir na rádio, a gente desacostuma um pouco. O tempo está voando aqui e eu estou passando aqui da hora. Eu queria trazer uma mensagem hoje a respeito da igreja. Isso é um alerta de muita importância para nós que estamos vivendo em Cristo, do que está acontecendo nos tempos de hoje. E eu queria ler uma passagem bíblica que fica lá no livro de Apocalipse, capítulo 2. E eu queria trazer uma mensagem a respeito de uma igreja chamada Éfeso, da forma que ela estava e se realmente ela estava agradando ao Senhor pela forma que ela era. Então eu quero trazer uma mensagem para você que está me ouvindo e preste muita atenção, porque a carta às igrejas, do qual o Espírito Santo concedeu que o escritor escrevesse, foi um alerta do que aconteceu e o que vai acontecer também, e o que está acontecendo. Então eu queria que você prestasse muita atenção um pouco na palavra, porque hoje a gente pensa que estamos na igreja, estamos avivados, estamos vivendo um tempo de avivamento, mas tem que tomar cuidado se da forma que estamos realmente agradando ao Senhor, né? Então eu queria ler a passagem bíblica que fica lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Eu vou estar lendo aqui na versão NVI, uma versão muito boa. Aqui até o nosso querido irmão Júlio me emprestou aqui essa Bíblia. E eu vou estar lendo aqui para nós refletirmos um pouco. Diz assim: o anjo da igreja de Éfeso escreva: essas palavras são daquele que tem 7 estrelas em sua mão direita e anda entre 7 candelabros de ouro. Conheça suas obras, o seu trabalho árduo e sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que
pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: vocês abandonou o primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratica as obras que praticavam no princípio. E se não se arrepender, virei a você e tirarei o candelabro do lugar dele. Mas uma coisa em seu favor: você odeia a prática dos nicolaítas, como também os odiei. Aquele que tem ouvido, ouça. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida e está no paraíso de Deus. Amém? Amém. Irmãos, é uma carta a uma igreja de Éfeso. A palavra exortando a igreja. Porque a igreja naquela época, queridos, ela era uma igreja que realmente confrontava com os falsos apóstolos. E é uma igreja também que não concordava com as práticas dos nicolaítas. Nicolaítas era um povo do qual eles praticavam a idolatria, né? Então essa igreja de Éfeso era uma igreja realmente que estava realmente, irmãos, confrontando com qualquer tipo de erro. Só que a palavra diz que o Espírito que estava na igreja, que orientou o escritor e alertou a igreja, falou sim que realmente ele gostava da forma que eles estavam fazendo, mas pediu para que eles voltassem ao primeiro amor, voltassem ao princípio, voltassem ao começo de tudo. O que isso quer dizer para nós, irmãos? Queridos, nós estamos vivendo uma época onde a igreja, eu gosto muito de falar sobre isso, a igreja ela está robotizada. O que é uma coisa robotizada? Por exemplo, se os irmãos acompanham a ciência, em alguns outros países, como o Japão, em outros países mais desenvolvidos, eles estão programando protótipos. Uma pessoa, não uma pessoa, mas um protótipo, um robô, onde eles colocam informações nesse robô sobre sentimentos, sobre tristeza, sobre dor, sobre várias coisas que o próprio homem tem. E eles colocaram na programação desse robô para eles terem a mesma expressão humana. Então, tudo que eles programaram e colocaram nesse protótipo, esse protótipo ele faz. E assim, irmão, hoje, nos tempos atuais, a igreja do Senhor, ela está assim. Ela está programada para fazer somente aquilo que era para ter feito. Mas o principal ela tem esquecido, que é o primeiro amor. O que eu quero falar isso para vocês, irmãos? O primeiro amor que a igreja de Éfeso está precisando era lembrar do Calvário, era lembrar de Cristo, era lembrar do sacrifício que Cristo tinha feito. Hoje as igrejas atuais, irmãos, elas estão fazendo todo tipo de coisa no nome de Cristo, mas estão esquecendo do Criador. Estão esquecendo quem realmente morreu no Calvário. Eu estou falando isso aqui para os irmãos não entender de forma errônea, mas prestar bem atenção. Hoje as igrejas, acontece milagre? Acontece. Acontece conversão? Acontece. Acontece realmente confronto com falsos ensinamentos? Sim. Mas a igreja, irmão, de hoje, ela está tão focada numa programação, tão focada naquilo que eles aprendeu, e estão esquecendo do Calvário. Estão esquecendo o que Cristo fez, como foi a morte, qual o propósito, qual o plano que ele deixou. Hoje a gente vê as pessoas num movimento muito grande, falando que o nosso país está em um avivamento muito grande, e aquela coisa, aquela outra, mas porém, irmãos, as pessoas estão esquecendo de Cristo. Estão esquecendo de ser seguidoras de Cristo.
E por isso que a Bíblia diz, no versículo 4, o anjo diz à igreja, na igreja de Éfeso, Apocalipse, fala assim: contra vocês, porém, tenho visto que vocês abandonaram o seu primeiro amor. Quantos cristãos, quantas igrejas que talvez dentro dela está tudo bonitinho, uma programação, uma liturgia muito ótima, né? Tem culto no meio de semana, tem culto no final de semana, aquela coisa perfeita. Mas as pessoas que faz parte do corpo, nós que faz parte do corpo, nós temos esquecido do primeiro amor, de sermos chamados de cristão, de sermos realmente chamados de pessoas parecidas com Cristo. Hoje a humanidade, irmãos, a cada dia vai ficar mais triste de se viver. O mundo vai ficar mais triste de se viver. E se nós cristãos não voltarmos ao primeiro amor, não voltarmos à comunhão do Calvário, queridos, nós não vamos, irmãos, suportar o que vai vir ainda. Nós passamos por um processo, uns tempos desse, que o nosso país entrou em um colapso. Não um colapso de alimento, um colapso de petróleo. Os caminhoneiros, né, entraram em greve, né, uma atitude nobre e uma atitude certa, porque nós, além de sermos cristãos, nós como cidadão brasileiro, nós devemos buscar o nosso direito. Eles fizeram algo muito sério, né? E eles tiveram uma força muito grande que realmente parou todo o país, né? Eu concordo e apoio também isso, porque devemos lutar pelos nossos direitos, porque tanto a Bíblia fala que devemos sermos realmente tementes a Deus, e ela também fala que devemos também obedecer nossas lideranças, obedecer os nossos governantes. Da mesma forma, temos direito como cidadão também de colocar os nossos direitos. Isso é bíblico. Mas hoje, irmão, virou um colapso no nosso país. As pessoas em busca de petróleo. E eu cheguei ao entendimento e falei assim: meu Deus, as pessoas entraram em colapso por causa de petróleo. E quando chegará o momento aonde não terá mais alimento, aonde não terá mais recursos? Porque você que está me ouvindo, você acha que não vai chegar a esse ponto? Vai chegar a esse ponto, irmãos. Você acha que a tribulação que a igreja vai passar, o tempo do anticristo, você acha que vai ser algo maravilhoso? As coisas estão indo para pior. Devemos orar pelo nosso país? Devemos. Mas nós não vamos mudar a situação que Deus quer para o país, para o teu povo. Porque a Bíblia mesmo oferece e fala que Deus, ele quando quer tratar com a nação, Deus quando quer tratar com o teu povo, ele levanta governantes conforme a vontade dele. É verdade. Então nós, como cristãos, como pessoas que temente a Deus, devemos estar preparados, igreja, e acordar para a vida. O que ainda nós fazemos a liturgia, tudo perfeito, o que ainda estamos bonitinhos, com roupas adequadas para um culto, e se nós estamos esquecendo do primeiro amor, esquecendo de Cristo. E chegará um momento, irmão, onde não só o nosso país, mas todo o mundo, ele vai entrar em colapso. Se nós passamos um momento tão pequeno, eu acho, as pessoas vão achando que parece que a gasolina, o petróleo era o fim do mundo. E quando chegar realmente os tempos do fim? Porque nós estamos vivendo apenas, irmão, nem o princípio das dores nós estamos vivendo ainda. Então o começo de todas as coisas. E quando chegar o tempo, aonde faltará alimento, aonde faltará água, porque nós devemos louvar a Deus todos os dias, por nós morarmos, irmãos, em um país, em um estado onde a água é abundante. Principalmente no nosso estado. Se você for no Nordeste, alguns lugares do Nordeste, você não pode abrir a torneira da sua casa e deixar à vontade, não. Você tem que limitar realmente o despejo. Agora no Goiás, principalmente no Goiás, que você abre a torneira e tem vez que você esquece, lava as mãos, e aquela coisa e tá ali, é abundância de água. E quando chegará o momento do fim? Porque aqui a Bíblia fala, irmão, no Apocalipse, que ele tinha algo contra a igreja. Era contra o quê? Contra o primeiro amor. Eles não tinham mais o primeiro amor. Não tinha mais realmente fé, era um povo frio.
Era um povo mecanizado, um povo programado para fazer aquele tipo de coisa. Até a adoração hoje está programada. Hoje, se não tiver um louvor que emociona, que motiva a pessoa a adorar o Senhor. Hoje, se não tiver uma palavra que agrada os comichão do ouvido, a pessoa não vai participar do culto. Então tá tudo mudado. Por quê? Porque o povo está programado, irmãos, para fazer aquilo e pronto. A igreja de Éfeso estava assim. Era um povo que dedicava, era um povo que realmente brigava pelos falsos ensinos, mas porém tinha esquecido o primeiro amor. E a Bíblia fala que o Senhor fala assim, ó, lembra-te de onde caiu. Quer dizer, lembre de onde você saiu. Lembre de quem te tirou do lamaçal. Ele fala assim, ó, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as primeiras práticas, as primeiras obras, o princípio. Eu vejo hoje muitas vezes, irmãos, nós como igreja, nós como pessoas que participam de culto, nós estamos tão robotizados que nós não sentimos mais nada por Cristo. Nós choramos muitas vezes pela vida financeira, a pessoa morre, chora, eu estou com um problema financeiro. Chora muitas vezes, claro que isso é um sentimento humano, isso é da carne, nós precisamos sim disso, chorar pelo ente querido que veio a falecer. Nós choramos por uma enfermidade que talvez Deus não permitiu se você ainda ser curado. Mas você já parou, irmão, que nós não choramos por causa de Cristo? Nós não choramos pelo nosso próprio pecado. Nós não choramos, irmãos, por aquilo que Cristo é. Porque a nossa vida, irmão, o nosso torno, o que envolve ela, o que nos dá a graça de nós sobrevivermos, estarmos de pé, o coração todo dia bater, é a vontade de Deus, é a misericórdia do Senhor sobre nós. E nós não sentimos esse sentimento, porque, querido, nós estamos como igreja de Éfeso. É uma igreja que não pode, é uso e costume, é aquela coisa era todinha, e estamos esquecendo o primeiro amor. E quantas pessoas, irmãos, estão vivendo dessa forma? Em busca de vitória, em busca de bênção, em busca de cura, mas ninguém tem buscado Cristo, ninguém tem buscado se arrepender dos seus pecados, para que Ele a cada dia perdoe. E quanto tempo nós vamos ter, irmão, viver numa época dessa? Aonde as pessoas não se chamam você mais de cristão. Aonde as pessoas olham para você e veem você como uma pessoa comum. Por que isso, irmão? Porque nós estamos vivendo um momento de esfriamento. Aí muitas vezes a igreja tem que fazer entretenimento, tem que trazer cantor, tem que fazer isso, fazer aquilo para animar o povo. Irmão, se eu falar uma coisa para você aqui hoje, preste bem atenção. Se o Espírito Santo não te convencer do pecado e do juízo, nada nessa terra vai te convencer. Nada nessa terra vai te trazer a Cristo, irmão, a não ser Ele, a não ser por Ele a palavra. Então acorde você que é igreja. Acorde você que talvez não se converteu ainda. Abre o seu conhecimento, tira esses dogmas, tira essa crendice, tira essa religiosidade de você, irmão, e abre o seu conhecimento e começa a ver a palavra e ver o plano salvínico de Deus na sua vida. Para de idolatria, para de ser religioso, para de seguir muitas vezes uma placa de uma igreja. Segue Jesus Cristo, Ele é o Salvador, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Através dele, irmão, não tem salvação. Se não for através dele, não tem salvação. Ele é o caminho. Ele é a porta. Então abre o seu conhecimento, você que talvez não confessou Jesus como seu Salvador, para você ver, queridos. Vou repetir o que eu falei no começo. Nós passamos pelo momento difícil do nosso país, por falta de petróleo. E chegará um momento que será passado um momento difícil por falta de alimento, falta de trabalho, falta de tudo. E o nosso amor por Cristo? E a sua vida em Cristo? Está edificada? Porque hoje nós passamos dificuldade e começa a reclamar de tudo. Passa por um probleminha e fala que está sendo perseguido. Isso não é o Evangelho, irmãos. Jesus vem orientando a igreja sempre. Os evangelhos, os 4,
depois Paulo vem nas cartas, e assim vai. Em Hebreus também fala que a igreja estava, quanto mais pegava a igreja e tirava das coisas dela, mais adoração eles adoravam o Senhor. Em Hebreus fala que a igreja, quando passou por uma perseguição, quanto mais tirava os bens, quanto mais judiava do povo de Deus, mais eles persistiam na sua fé. E hoje está o contrário. Hoje qualquer coisinha é motivo de desistir. Queridos, abre o seu conhecimento. Abre os seus olhos. Como Paulo fala, acorda tu que dormes. Jesus está voltando. O mundo não vai melhorar. Se eu falar para você, o mundo vai melhorar. Próxima eleição, o nosso país vai melhorar. A nossa cidade vai melhorar. Irmãos, tudo depende do Criador. A Bíblia fala que Ele é onisciente, onipresente, onipotente. O poder, o poderio está nas mãos de Deus. Está na mão do Senhor. Nós podemos orar, sim. Orar pela nossa cidade, sim. Orar pelo nosso país, sim, irmão. Mas tudo ainda não. Tudo está no controle de Deus. O homem não muda situação nenhuma, porque o poderio é do Senhor. Nós somos apenas criaturas. Nós, irmãos, estamos vivendo hoje é pela graça. É um favor imerecido de Cristo que Ele concedeu ao teu povo. Nós não merecemos nada de Deus, mas Ele, pela sua infinita bondade, pelos seus atributos, a misericórdia dele reina sobre nós. Mas você tem que acordar e entender os planos de Deus. Então abre seu conhecimento. Abre seu coração. Talvez você está afastado, volte logo. Talvez você não confessou Jesus como Salvador, porque talvez você segue outra religião. Irmão, por favor, religião é Bíblia. Você quer falar sobre igreja imaculada, igreja certa? Lá em Tiago fala, a igreja certa, sabe o que é a igreja certa, irmãos? Aquela que cuida dos órfãos, dos viúvas, dos necessitados e aquela que serve a Cristo. Essa igreja, a igreja de Deus não é a igreja certa. As outras igrejas dessa cidade não é a igreja certa é Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Só vai ao Pai através de Cristo. Só vai a Cristo se o Pai permitir. Então, receba esse Cristo como seu Salvador. Mude suas concepções. Aceite o sacrifício do Senhor na sua vida e passa a ser uma igreja que realmente arrependeu. Passa a ser uma pessoa que realmente arrependeu dos seus pecados e viva com o propósito de Cristo na sua vida. Arrependa-se. Volte, você que é igreja, volte à primeira prática, volte ao princípio, volte à comunhão. Olha como é que iniciou a igreja de Atos. A igreja primitiva ela iniciou, irmãos, não foi no tempo de hoje como cantor gospel, como pregador não sei o que gospel, aquela coisada gospel, não. A igreja primitiva ela iniciou em oração. A Bíblia fala, irmãos, os discípulos estavam reunidos em um só lugar, porque estavam esperando e sabiam que a promessa de Jesus ia cumprir, porque Jesus, quando falava algo, era verdadeiro. E ali, irmãos, eles esperaram em oração a promessa de Cristo, que era enviar o outro, que era o Espírito Santo. E depois disso, eles começaram a viver, a Bíblia diz, em comunhão, no partir do pão, em oração. Essa era o princípio de tudo. Hoje nós costumamos ter união, até com os irmãos, vai ter união com quem? Então acorde, volte ao primeiro amor. Volte ao sacrifício de Cristo, viva como cristão. Arrependa dos seus pecados. Chore pelos seus pecados. Chora pelos pecados. Por quê? Os pecados, irmão, que nos destrói. Chore, fale assim, Senhor, eu me arrependo. Eu quero o Senhor na minha vida, eu quero o Senhor como meu Salvador. E eu garanto para você, querido, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então fica essa mensagem na sua vida, na minha vida, para que possamos abrir os nossos olhos e o nosso conhecimento, para que o Espírito Santo de Deus venha e nos mostre cada dia o caminho. Amém? Então fica essa mensagem em nome de Jesus. Fico feliz
dos irmãos, a Valéria, o Joabe, o Natan, o Anderson, várias pessoas participando, a irmã Lena Baiana, participando dessa programação. É muito rápido, o tempo é curto, mas o Senhor nos dá graça e nos permite que nós trazemos uma mensagem para abrir o nosso conhecimento. Ok? Eu fico feliz dos irmãos terem participado, terem nos apoiado essa programação. É maravilhoso. Que continue, irmãos. Eu creio que Deus vai abençoar a vida de vocês em nome de Jesus. Amém? E lembrando, você hoje, que está nos ouvindo, que está nos vendo, venha participar conosco. Faça uma visita. A Igreja de Deus fica ali abaixo do Comercial Estevão. Estamos culto na quarta-feira, às 19h30. Na quinta-feira de manhã, às 10 da manhã. Temos culto também, estudo bíblico, na sexta-feira à noite. E sábado, o estudo dos jovens. E domingo também o culto de adoração e louvor ao Senhor. Então faça uma visita, eu creio que você vai buscar o conhecimento, vai ter mais proximidade ao Senhor. Então venha junto conosco, junto com a família IDB, você vai estar junto ali, cultuando e adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Desde já, eu agradeço também o Júlio. Júlio, obrigado, meu filho, Deus abençoe por ter participado conosco. Agradecer grandemente, né? E também dizer uma citação que até o pastor falou a respeito das atrações, né? Que a igreja hoje ela tá mais querendo achar uma forma de atrair as pessoas para dentro. Tem um pastor que fala a respeito disso. Ele sempre ouve que os líderes sempre procuram ele uma forma de poder atrair jovens para dentro da igreja. Ele fala que não precisa disso. Se eles não vêm por Cristo, não busque, não vai atrás dessas pessoas. Tem outra motivação. Porque Cristo é a maior motivação de que nós podemos, vamos dizer, seguir Ele é Cristo. A nossa maior motivação é o que a palavra própria nos diz, que Ele é o caminho. Se a gente for procurar um atalho que vai chegar a Ele, nós vai achar, mas não vai ser da forma correta. Obrigado, como Ele fala. Valéria. Que pelo caminho é a verdade. Se a gente seguir o que a palavra nos diz, que é seguir Ele, é só o caminho que não vai levar à salvação, se for a vontade dele. Fora disso, nós só vai encontrar o inferno, como Hernandes Dias fala, que uma vida sem Cristo é um inferno para nós, cara. Não tem outro caminho. Ele Não fala, existe. né? Com certeza. Ele fala que aquele que nele crê, João 3,16, não está condenado, mas aquele que não crê já está condenado. Amém, Júlio, é isso aí. Raimundo também. Raimundo, obrigado por ter participado conosco. Muito obrigado, pastor. Obrigado para todos os que nos viram. E eu quero dizer para os irmãos, os amigos que participaram dessa programação, que coloquem em prática essa mensagem, que com certeza o Deus do céu, né, o Cristo, aquele que morreu por cada um de nós, vai estar nas nossas vidas. E sim, aí que nossas vidas têm uma mudança, e uma mudança maravilhosa, né? Como transformou a minha vida, com certeza transformou a vida do pastor que está aqui, do irmão Amém. Júlio, de todos aqueles que um dia entregaram suas vidas para Cristo, né? Então, eu agradeço também por estar neste dia aqui e ter ouvido esta mensagem maravilhosa, que com certeza só vai nos trazer o bem e vai nos orientar e abrir os nossos olhos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, fiquem todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje temos culto, um culto de ensino, às 19h30, e você é o nosso convidado de estar ali participando conosco, em nome de Jesus. Fiquem todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Até mais. Amém. Deus abençoe a todos. É tempo que Deus... Botou sua oração no final. Homens e mulheres, jovens, crianças, Peraí, então. para serem usados. Amém. Bom, irmão Júlio, tem muito tempo que a gente não vem na rádio aqui. Queridos, me perdoa aí. Vamos estar orando neste momento. Foi até uma falha nossa aqui. Eu olhei no relógio aqui, já é 13 horas e quase 10 minutos. Eu já adiantei um pouco, né? Mas eu creio que vai dar tempo. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Vamos orar para que Deus possa estar trabalhando no coração de todos, né? Na cidade, no nosso país, para que Deus possa estar fazendo a vontade dele. Amém? Vamos lá? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos essa tarde reunidos como igreja do Senhor, em um clamor,
Porque sabemos, Pai, que tudo está no teu controle. Sabemos, Pai, que tudo é conforme a tua vontade. O próprio Filho, diante da aflição, diante da angústia, ele falou que era feita a tua vontade. E nós também, Pai, como igreja reunida, estamos orando ao Senhor para que o Senhor faça a vontade em nossa cidade, em um país e em todo o mundo. E também, Senhor, que o Senhor venha alcançar o coração daqueles que estão afastados, daqueles que ainda não confessou que o Senhor é o único Salvador. Que o Senhor venha quebrantar o coração, que o Seu Santo Espírito, Senhor, venha convencer de todo o pecado, de todo o juízo, para que eles possam entender o plano que o Senhor tem para toda a humanidade. Pai, no nome de Jesus, alcance os enfermos, alcance, Senhor, as famílias que também neste momento, Pai, está havendo brigas, discussões. Eu creio que no nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor liberta, o Senhor salva e o Senhor transforma. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Alcance também a família da irmã Lucimar, os pais, os irmãos, o esposo, Senhor, onde eles estiverem, que o Senhor venha alcançar cada um deles, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade. Amém e amém. Usados pelo Senhor Jesus nesse Cobrar, dia. mas... Essa geração